aula de geografia de hoje, a gente vai falar, não é, sobre a questão dos imigrantes. E o que é imigrar? Imigrar é sair de um lugar diferente, que não é seu, para morar no lugar que não é seu. Ou seja, que tem uma cultura diferente. É mais ou menos, não sei se vocês estão acompanhando pela televisão a coisa que está acontecendo lá no Afeganistão, não é? As pessoas estão começando a abandonar a terra e migrando para outros países, não é? É triste a situação lá, o povo sofrendo e o governo do país tá nem aí, né? Mas enfim, minha gente. Voltando para cá, vários e vários povos, não é? Italianos, alemãos, né? Vieram migrar, japoneses vieram migrar para o Brasil, não é? Principalmente durante as guerras que aconteceram, né? Então, o que é que a gente entende com isso? Que há motivos também para que as pessoas saiam do seu país e venham morar no Brasil ou em outro país. Então, eles são imigrantes. A gente vai ver essa diferença direitinho. Bom, gente, vamos lá, que a aula de geografia está começando. Imigrantes. Conteúdo da aula. Nessa aula vamos falar sobre os imigrantes, pessoas que vieram para o Brasil vindo de outros países, que também contribuíram para a formação do nosso povo e da nossa cultura. A vinda dos imigrantes. Antes de conhecer um pouco sobre a chegada dos imigrantes ao Brasil, vamos entender o significado da palavra migrar. Migrar é sair de um lugar para o outro. Muitas pessoas migram de uma cidade para outra, de um estado para outro e de um país para outro, não é? Deixa eu dar um exemplo bom. Na época do que se instalou o Porto Suape, teve o Estaleiro Sul, não é? Muitas pessoas migraram de outros estados do Brasil, não é? Para Pernambuco ou para o Cabo, não é? Para trabalhar lá no estaleiro, né? Então, isso é migrar. A diferença entre emigrante e imigrante. Quero que vocês prestem bem atenção nisso aí. Antes eu vou explicar e depois a gente faz a leitura. Se eu, por exemplo, eu moro aqui no Brasil e eu decido morar em outro país, eu vou ser um emigrante. Eu aqui dentro, né, eu vou emigrar para outro lugar. Quando eu chego lá, eu estou entrando. Se eu estou entrando nesse país, se eu estou chegando, eu sou um emigrante. A diferença é, enquanto eu estou aqui e vou para lá, eu aqui sou emigrante. E se eu estou chegando lá, eu sou imigrante. É só para ter uma diferencial quando a gente fizer a leitura. O lugar de origem de uma pessoa é o lugar onde ela nasceu, ou seja, sua terra natal. Quando uma pessoa sai de seu lugar de origem para viver em outro lugar, ela é chamada de emigrante, ou seja, uma pessoa, quando eu estou saindo daqui para ir morar em outro canto, eu sou emigrante. Quando uma pessoa entra em um lugar que não é de sua origem, ela é chamada de imigrante, ou seja, eu estou na hora da migração, enquanto eu estou no mesmo lugar, eu sou emigrante, porque eu vou. Mas a partir do momento que eu chego nesse lugar, eu estou imigrando, né? Eu sou imigrante. Espero que vocês tenham entendido isso. Isso não vai ter muito importância não, mas é para ficar bem claro para vocês. A imigração na formação da população brasileira. Os colonizadores portugueses foram os primeiros imigrantes em terras brasileiras. Depois deles vieram muitos outros de vários lugares do mundo. Entre os grupos de imigrantes que vieram para o Brasil, o maior número estão os italianos, espanhóis, alemães e japoneses. A vinda desses imigrantes foi mais intensa no fim do século XIX e no início do século XX.
Nesse período também vieram para o Brasil poloneses, sírios, libaneses, coreanos e chineses, entre outros grupos imigrantes, né? E aí a gente tem, né, uma fotozinha de um navio que chegou ao Porto de Santos, lá em São Paulo, não é? Em 1934, repleto de japoneses, não é? Foto aí para o registro. E aquela outra foto, né, quando eu fiz o print, ficou a legenda aí em cima, é um imigrante italiano lá no município de Caxias do Sul, no estado, né, do Rio Grande do Sul, em 1918. Tempão. Muito bem. E aí a gente tem a foto, né, dessa hospedaria que na época da imigração, quando era bem intensa, não é, abrigavam, né, as pessoas que vinham de outros países recém-chegados para morar lá. Aí nos primeiros dias elas abrigavam, né, as pessoas se alimentavam por aí, tinham assistência médica até arrumarem emprego. Não é? E hoje em dia este prédio é o Museu do Imigrante, né? Ou também conhecido como Museu da Imigração, não é? Muito bem, que faz parte da nossa história. Muito bem. Agora, vejam só, construíram essa hospedaria e deram assistência toda para os imigrantes. Aí a gente vai fazer um questionamentozinho. Vamos colocar o nosso chip, não é? Nosso cérebro, para enraizar, para pensar. Vejam só, os primeiros imigrantes vieram para o Brasil logo depois da abolição da escravatura, porque e quando o Brasil começou a se industrializar. Professor, o que é se industrializar? É começar a ter indústrias no Brasil. E nessa época, as pessoas, os negros que trabalhavam como escravos, que depois da abolição não eram mais escravos, né, e começaram, né, muitas pessoas não quiseram que os negros trabalhassem. E os negros, em vez de buscavam, não é, mão de obra, trabalhadores para trabalhar. E por que não capacitar esse povo, os negros que estavam aqui, para trabalhar nas fábricas, continuar na fazenda? Tem uma novela chamada Terra Nostra, que ela mostra que muitos imigrantes italianos vieram para o Brasil, principalmente para trabalhar na lavoura, ganhando salário, já que os negros não eram mais escravos, né? Porque escravo não recebe salário. E por que não pagar esse pessoal que estava aqui? Por que não pagar esse pessoal que morava na zona rural, trazer esse pessoal, capacitar esse pessoal para trabalhar aqui? Hein? Por que será? Aí a gente para e pensa, será que a vinda dos imigrantes não foi uma forma de preconceito com o pessoal que já tinha aqui? Hein? O que é que vocês acham? Pensem direitinho. Aí a gente vai ler um texto, não é? De uma menina que ela fez um depoimento exclusivo para o livro didático, isso aí que está no livro de geografia, né? É a minha vida no Brasil. Cheguei ao Brasil no ano passado. Meus pais vieram trabalhar e eu tive que acompanhá-los. Minha mãe me matriculou em uma escola para eu poder continuar os estudos. Está sendo difícil me adaptar. Muitas vezes me sinto como um peixe fora d'água. Eu ainda não entendo muito bem a língua portuguesa. Fico triste quando falo coisas erradas e alguns colegas caçoam de mim. Dizem que eu falo estranho, mas outros colegas me ajudam ensinando a maneira certa de falar. Lá no meu país, eu entendia tudo com a professora, o que a professora falava e ia bem nas provas. Aqui, tenho muita dificuldade de aprender as lições. Minha mãe me faz lanche para eu levar à escola. É uma delícia. Mas a nossa comida é bem diferente da comida brasileira e meus colegas olham e não querem experimentar. Alguns perguntam como eu posso comer uma comida tão esquisita. Aos poucos estou aprendendo mais sobre o Brasil e seus costumes e espero que meus colegas também aprendam sobre o meu país. Afinal, as pessoas não são iguais.
né? Veja que interessante, não é? Essa menina, ela veio de um país da África, não é? Os pais dela, o pai dela veio trabalhar aqui e ela teve que vir acompanhada com os pais, né? E a mãe dela matriculou ela lá na escola e o que é que aconteceu? Os alunos, né, começaram a fazer bullying, né? Caçoar, fazer chacota, quando ela falava alguma coisa que eles não entendiam, então falava alguma coisa errada ou estranho, né? E ficavam julgando, né, o lanche que ela fazia, que ela levava para a escola. Ah, é meio errado, né, minha gente? Né? Imagina uma criança que está lá o costume, não é? A gente que é adulto às vezes tem uma dificuldade para se adaptar em outro lugar. Imagina uma criança, né? Muita maldade. Bom, gente, essa foi a nossa aula de geografia.